Pessoal, a síndrome de Brugada, embora seja uma doença rara, é a causa mais comum de morte súbita em pessoas sem alterações cardíacas estruturais, cerca de 12% dos casos. Essa condição é mais comum em homens e pode se manifestar através de episódios de tonturas, desmaios e dificuldade para respirar. Quem esclarece melhor sobre o assunto hoje é o cardiologista e arritmologista, Dr. Antônio Cláudio Bongiovanni. Tudo bem, doutor? Tudo bom, e Seja você? bem-vindo. Eu estou bem, graças a Deus. Prazer receber o senhor. Prazer é meu. Fiz aqui uma breve introdução. O que é a síndrome de Brugada, que muita gente desconhece, né? Como a gente estava falando ali fora, é uma doença rara, né? É uma doença do sistema elétrico do coração. O coração, ele adoece de várias formas. Você leu ali, você colocou para a gente que é sem cardiopatia estrutural. Então, é uma doença no sistema elétrico do coração. O coração é um órgão que ele precisa de ter uma ritmicidade própria. Então, ele tem um grupo de células que formam e conduzem o impulso elétrico para que ele trabalhe de uma maneira uniforme. Essa síndrome foi descrita em 92, início dos anos 90, pelo Dr. Pedro e Dr. José Brugada, são médicos espanhóis. Um deles é radicado na Bélgica. Isso ocorre mais na população de origem asiática, tanto que na Tailândia é conhecida a síndrome da morte súbita do sono. Acomete mais homens e geralmente o diagnóstico não é muito comum. Como é que chegou essa doença? Alguns casos de pessoas que foram reanimadas de morte súbita, por exemplo, você tem uma arritmia grave, você é levado para o hospital e você é reanimado. Então, essas pessoas são tratadas, levam aquele choque e volta. E começaram a observar um padrão eletrocardiográfico que identificava um grupo de pessoas que, quando tinham essa alteração eletrocardiográfica, tinham risco de ter morte súbita. Então, foi designado síndrome de Brugada. Realmente, ela é responsável de todas as mortes súbitas, 12% é devido à síndrome de Brugada. Quais são os sintomas que esse paciente apresenta, doutor? Então, esse é o grande desafio. Na grande maioria, eles são assintomáticos. Você só vê que o eletro está alterado. Aí a importância de você fazer o rastreamento familiar. Às vezes, síncope, a pessoa tem um desmaio sem causa esclarecida, pode ser uma das causas de Brugada. Ali você leu dificuldade respiratória durante a noite, síndrome de fadiga noturna, às vezes algumas pessoas acordam com falta de ar, pode ser Brugada também. E morte súbita, né? Palpitação, arritmia. Então, pessoa que tem arritmia muito grave, às vezes que tem uma batedeira inesperada, pode ser devido a essa síndrome de Brugada. O grande desafio é você identificar a pessoa que tem essa alteração eletrocardiográfica e fazer o rastreamento familiar, porque o tratamento é muito escasso, não tem remédio para a síndrome de Brugada. Em alguns casos, você tem que fazer um implante de um aparelho que chama-se desfibrilador. É um aparelho que ele fica conectado no coração, ele detecta quando você tem essa arritmia e ele aborta essa morte súbita. Ela é uma doença adquirida ou é, então, uma doença hereditária? Transmissão congênita. Mais comum na raça asiática e homens principalmente, como você colocou. Por que homens? Não sei, essa é a expressão genética, é muito mais comum no sexo masculino do que no sexo feminino. A gente pode falar que tem cura? Não tem cura, não tem cura, porque é um defeito de um grupo de células que fica na região direita do coração. Você consegue, em alguns momentos, identificar e fazer um tratamento adequado com esse desfibrilador que eu te falei. Uma coisa importante, quem tem esse síndrome de Brugada, a febre parece que é um desencadeante do evento arrítmico, dessa batedeira. Então, fica de olho quando você tem o diagnóstico de síndrome de Brugada na família ou que você tem, evitar febre, ou seja, começou a subir a temperatura, tomar cuidado com isso. O álcool parece que está bem ligado a isso daí, a ingestão de álcool está ligado a isso daí e algumas drogas ilícitas também que fazem mal para todo tipo de ritmo cardíaco. Quando o paciente ele deve ficar atento e procurar o médico? Quando ele tem história de morte súbita na família. Então, quando você tem história de morte súbita na família, pessoas que morrem subitamente, principalmente adulto, jovem, na faixa de 30, 40, 50 anos, e você não tem causa estabelecida, você vai procurar um médico, falar, eu tenho histórico de morte súbita na família, o que eu posso fazer para prevenir? Se você identificar o Brugada, que é essa alteração do eletrocardiograma, você vai passar por esse cardiologista e ele vai ver se você tem um Brugada que tem uma evolução benigna ou uma evolução mais complicada. Então, se é de alto risco ou se é de baixo risco. Se for de baixo risco, é só acompanhamento e essas medidas que eu te falei. Se for um Brugada de alto risco, com alto risco de morte, geralmente tem que fazer o implante do cardiodesfibrilador implantável, do CDI. A Kátia de São José do Rio Preto está perguntando, doutor, a partir do momento que a síndrome é diagnosticada, o que fazer?
Então, se ela foi diagnosticada, possivelmente você já passou por um cardiologista. Ele é que vai pontuar se você tem um Brugada de alto risco, de médio risco ou de baixo risco. De qualquer maneira, você vai precisar ser acompanhada, ele vai te fazer alguns testes para te pontuar que risco você tem e vai fazer todo o rastreamento familiar. Fazendo esse rastreamento familiar, além de tratar de você, possivelmente outros familiares podem ter também. Passando por um tratamento, bom, talvez seja uma pergunta desnecessária. Passando pelo tratamento, a pessoa mesmo assim pode ter uma morte súbita. Mas se ela tiver esse cardiodesfibrilador implantável, ele aborta a morte súbita. É como se fosse um marca-passo com um eletrodo dentro do coração. O Brugada, ele provoca uma arritmia maligna inesperada. E quando você está com esse equipamento, ele detecta isso daí e ele dá um choque dentro do coração, intracavitário, e você aborta a morte súbita. Tem alguns tratamentos por catéter que chama ablação por radiofrequência, que você introduz um catéter dentro do coração, você mapeia o local dessa arritmia. Parece que não tem uma eficácia muito boa, mas em alguns casos selecionados você pode fazer a ablação. Mas de medicamento é muito pouco o arsenal para o Brugada. Identificar o Brugada, fazer o rastreamento familiar, procurar um cardiologista, pontuar se é de alto risco, médio risco ou baixo risco, cuidado com a febre, cuidado com o álcool e fazer sempre o rastreamento familiar. Dá para confundir com outras doenças? Dá para confundir com várias outras arritmias. Uma das principais causas de morte súbita é a arritmia no coração. Quando o coração sai fora do compasso, ele entra numa arritmia chamada fibrilação ventricular. Tem várias outras doenças que podem causar síncope e morte súbita. Tem várias doenças estruturais do coração, miocardiopatias, hipertrofias, doença coronária. Só que o Brugada tem uma característica. Estruturalmente, o coração é normal. O defeito é no grupo celular. São células que conduzem o impulso elétrico e de uma hora para outra causam uma instabilidade no coração e pode provocar uma morte súbita. A Birta de Lins quer saber se jovens podem ter essa síndrome. Podem, você nasce já com a alteração eletrocardiográfica do Brugada. Só que às vezes você faz um eletrocardiograma, você não tem aquela alteração do Brugada. Você faz um outro, chama-se alteração dinâmica do eletrocardiograma. Então, sempre aquilo que eu te falei, se tem alguém na família que tem Brugada, fica de olho na família, faz avaliação periódica, porque ela pode ser alteração dinâmica. No eletro tem alteração, daí um tempo não tem mais essa alteração. Joyce de Dracena, quem tem síndrome de Brugada pode fazer exercícios? Muito cuidado com o exercício na síndrome de Brugada. Geralmente a gente não recomenda, se bem que a síncope e as alterações são durante o repouso e durante o sono, como eu te falei, é a síndrome da morte súbita do sono. Mas se você tem o Brugada, o que bom você fazer é você fazer o teste de esforço, que é chamado teste ergométrico. Você sobe numa esteira, faz um elétrico esforço e você monitora o ritmo durante o esforço. Mas isso é só o teu médico que vai avaliar o teu caso e vai falar, no seu caso você pode fazer, no seu caso você não pode fazer. Esporte de lazer eu acho que não tem problema. Agora, esporte competitivo, de alta performance, não acho indicado fazer não. Síncope é um desmaio, né? Síncope é a perda transitória da consciência. O coração, a síncope pode ser devido ao coração. Quando o coração bate muito rápido ou muito lento, você tem uma alteração do fluxo sanguíneo cerebral e você pode ter a perda da consciência. No caso do Brugada, é porque ele dispara muito rápido, vai em torno de 300 batimentos por minuto e você tem a síncope. A Mariette de Presidente Epitácio. Minha mãe tem arritmia e toma remédio para controlar quando ataca. Preciso me preocupar? Sempre. A arritmia é uma das causas de morte súbita. Elas vão desde simples arritmias a arritmias complexas, como é o Brugada. Então, nesse pacote arritmia, você tem um monte de subgrupos. Então, só o seu médico vai identificar. A sua é benigna, a sua é de alto risco. Saiba que o Brugada é uma doença rara. Na Europa, é cada 5 pacientes para 1.000. Quer dizer, 5 para 1.000. É uma doença que tem baixa incidência. Tem pergunta na nossa live, Adri Colado quer saber se nem caminhada, se pode fazer caminhada. Pode fazer caminhada. Se for Brugada, né? Por isso que tem que passar pelo cardiologista e ele fazer o diagnóstico e fazer o acompanhamento. Mas pode, atividades laborais do dia a dia pode fazer sem problema. Muitas pessoas elogiando o doutor, dizendo que é o médico que ama a profissão. Que bom. Parece mesmo. Doutor, para a gente encerrar, Nayara de Oswaldo Cruz, ataque fulminante e morte súbita são a mesma coisa? Sim. É que ataque fulminante é algo popular, né? Mas morte súbita é aquela morte que não havia expectativa de morte nas últimas 24 horas. O que é uma morte súbita?
nós não temos nenhuma expectativa de morte. Em 24 horas você morre. É uma morte súbita. E geralmente são eventos cardiológicos. Pode ser aneurisma cerebral, embolia pulmonar, outras causas. Mas dentre as mortes súbitas... Um infarto? O infarto, você tem um infarto e você tem uma instabilidade elétrica, você tem uma arritmia. Você morre devido a uma arritmia. Tanto que quando você tem a parada cardíaca pelo infarto, nos primeiros 3 a 5 minutos, se você der um choque no tórax do paciente, ele volta. Porque você transformou aquela instabilidade elétrica você tornou o ritmo homogêneo de novo. Obrigada. Nada. Obrigado Foi um prazer a vocês. te receber. Prazer foi meu.